Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayani Swami Shri Krishna Lila Katane Sudakshana Udhare Madhuri Gunashaitam Param Varenyam Purusham Mahantam Narayana Tvam Shirasa Namami Kridanina Bhakta Shro Manicha Shri Krishna Padabda Dhritai Kariji Chaitanya Lila Amrita Sarasaram Narayana Tvam Sapata Prapadi Tavavasmi Nadivami Tvavina Iti Vinyayaraditvam Nayamam Charanantikam Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai, Mahagrantha Javadharma ki jai. Radhe, Radhe. Então, continuando aqui nosso estudo do Mahagrantha. Grantha quer dizer livro, escritura, Maha, grande escritura, Javadharma. A gente está no capítulo 6, titulado Nitya Dharma, ou seja, o Dharma eterno, a natureza eterna, raça e casta. Olha daí, ó. Então, a gente lembra que o Chudamani, ele estava conversando com Vaishnava Dasa, né? Ou seja, os filhos de Lahiri Mahashaya, eles queriam trazer o pai de volta. Aí depois o Nyaya ficou meio assim, ofendido, e trouxe um bocado de gente, de eruditos, para debater com os Vaishnavas, e quem foi escolhido foi justamente o Vaishnava Dasa, né, o ex-Advaitavadi. E eles, né, começaram a falar sobre esse negócio de raça, casta, elegibilidade para Bhakta, assim, por diante, porque eles viram os Vaishnavas exaltando um muçulmano, né, uma pessoa de nascimento, né, muçulmano, porém de coração ele era Vaishnava, né? Que sempre, lembrando aqui, não é uma religião, né? Nosso conceito que Vaishnava é um nome para a expressão do eu. Quando o eu se expressa, o verdadeiro eu se expressa, ele é um Vaishnava. Pode botar outro nome também. Tanto que Vaishnava Dharma e Jaiva Dharma são sinônimos, né? Ou seja, o Dharma da diva do eu, a natureza do eu, e o Dharma do eu, que o Vaishnava também é eu, nesse sentido. Então, aí o tio da maneira, ele falou, pô, vem cá, o negócio é meio estranho aqui, porque eles estavam falando que mesmo que uma pessoa nasce numa família baixa, né, nesse sentido, que não, quando a gente fala baixa, que não segue o Varnashrama Dharma, né, os códigos dos Shastras, do Veda, ele é considerado uma pessoa que não é elevada espiritualmente. Não? E ele falou, vem cá, mas uma pessoa, né, eu até repeti aqui, né, um Chandala, que é um outcast, né, um bárbaro, que canta Harinama, ele não pode fazer atividades brahmânicas, apesar de ele ser mais elevado espiritualmente. Aí, né, ele estava com esse questionamento. E, de novo, ele pergunta assim, que tipo de conclusão é essa? Como é que uma pessoa que é desqualificado, né, a partir... desculpa. Como é que uma pessoa que é desqualificada de um privilégio comum ser qualificada para algo que é muito mais elevado? Existe alguma evidência conclusiva sobre isso? Não? Então, o negócio é o seguinte, né? O que ele está falando? Se uma pessoa nasce na casta brahmânica, é educado de forma brahmânica, ela está elegível, qualificada a fazer certos rituais, certas cerimônias. E o outro que não está, né, não nasceu numa classe brahmânica, ele não está qualificado para aquilo ali. Porém, se ele canta Harinama, né, se ele canta constantemente o nome de Hari, isso é considerado mais elevado do que seguir o dever brahmânico. Porém, ao mesmo tempo, de forma secular, ele não faz aquilo ali.
inclusive para não perturbar a sociedade, para as pessoas que ainda pensam de outra maneira. Beleza? Para evitar celeumas. Então, ali responde Vaishnava Dasa. Existem dois tipos de atividades humanas, ou seja, as atividades estão relacionadas à existência prática, que eles vão chamar de vyavahārika, e as atividades espirituais que estão relacionadas à verdade última, que vão chamar de paramártica, né? A meta suprema. A pessoa pode ter alcançado uma qualificação espiritual, porém, ela não necessariamente está qualificada para fazer as atividades materiais. Né? Uma pessoa pode ser ignorante, né, do ponto de vista material, né, pode não ter educação material, mas ele tem um diferencial que a gente vai ver mais tarde, que o Vaishnava Dasa vai falar, que é Shraddha, né? Tatvika Shraddha. Então, às vezes você vê uma pessoa super erudita, né, materialmente falando, até às vezes no Shastra, mas não tem fé. E outro meio ignorante e tem muita fé. Então, na verdade, não vale mais outro. A gente vai ver mais tarde. Por exemplo, aquela pessoa que é muçulmana por nascimento, que ele está pegando até já o caso que aconteceu, pode ter adquirido a natureza e todas as qualidades de um brahmana. Então, ele é um brahmana do ponto de vista espiritual. Porém, ele permanece inelegível para certas atividades materiais, tais como, aqui no caso, né, casar-se com a filha de um brahmana, que isso não acontece, né, na Índia tem essas coisitas. Até poderia, ainda mais nos dias de hoje. Mas para que perturbar as pessoas? Né? Ver que os Vaishnavas, eles nem queriam entrar em debate, falar, coisa muito mais importante para fazer. Né? Chudamani fala assim, o que é isso? O que há de errado se ele assim o fizer? E ele, Vaishnava, responde, né? Se alguma pessoa viola os costumes sociais, ela é culpada da impropriedade secular, né? E os membros da sociedade que são orgulhosos com seus respeitos, né, sociais, não perdoam tais atividades. É por isso que uma pessoa não deve realizá-las, mesmo se ele for espiritualmente qualificado. Né? Então, para quê? Para que você lutar por uma coisa material, para perturbar aquilo ali? Fica na sua, tranquilo, faz suas coisinhas. É até melhor que você fique mais humilde às vezes. Né? Ok. Chudamani fala assim, por favor, me diz então qual é a causa da capacidade da elegibilidade do adhikara para karma e qual é a causa dessa capacidade para bhakti. A causa, Vaishnava Dasa responde, para a elegibilidade por karma é a sua natureza, nascimento e outras causas práticas que fazem-no adequado para um tipo particular de trabalho, de ação, né? Já a causa de Bhakti, né, da elegibilidade, da qualificação de Bhakti, é Tatvika Shraddha. Fé está enraizada na verdade absoluta. Isso aqui é muito legal. Né? Então, ele fala assim, o Chudamani fala, não tenta me intimidar com essa verborragia védica, vedântica, porque, na verdade, ele fala o termo, que a gente já traduziu, mas ele fala o termo, né? Tatat Karma Yoga Swabhava. Então, Vaishnava fala assim, as qualidades que são encontradas na natureza de um Brahmana são as seguintes. Então, ele vai enumerar as qualidades, né? Porque, às vezes, a pessoa pode nascer numa família brahmânica e não ter tais qualidades. Então, ele está dando exemplo, né? Teve um especial de Dharma também, que a gente já falou essas qualidades, mas a gente repete aqui, né? São o controle dos sentidos, o controle da mente, a austeridade, a pureza, a satisfação, a tolerância, o perdão,
a simplicidade, a devoção a Bhagavan, misericórdia e a verdade. Então, essas são características do Brahmana. Ou seja, quem tem essas características é um Brahmana, mesmo que tenha nascido, seja um ignorante, uma pessoa assim, materialmente falando ignorante, né? Não tem estudo nem nada. Já as qualidades naturais de um kshatriya são coragem, força física, determinação, heroísmo, tolerância, magnanimidade, perseverança, né, ser grave, né, sóbrio, devoção aos brahmanas e a opulência. Já as de um Vaisha são o teísmo, a caridade, a fé, a ausência de orgulho, a avidez para acumular riqueza. E as qualidades de um Shudra são serviço aos brahmanas, às vacas, às deidades celestiais, né, aos devas, e a satisfação com qualquer coisa que seja obtida. Né? Eu até achei interessante, que eu falei, caramba, não tem qualidade do Shudra. Acho que foi aqui que eu comentei, a gente comentava que as pessoas em outros lugares usavam esse termo Shudra como fosse mais ou menos botar a pessoa para baixo, né? Ah, você é um Shudra mesmo, né? Mas a própria pessoa, às vezes, que falava isso, não tinha nem as qualidades de um Shudra, né? São, apesar de ser a quarta classe, quem é que tem isso aqui? Muito difícil. Servir aos brahmanas, às vacas, aos devas, satisfação qualquer coisa que seja obtida. Quem tem isso? Muito raro. Né? E ele vai também enumerar as qualidades, se é que pode chamar assim, né? Dos outcasts, ou seja, anti-adya, aqueles que não seguem esse sistema varnashram, estão fora desse sistema. Né? Ou seja, eles são ashautyan, são sujos, né, internos, externamente, são desonestos, é até uma coisa meio parecida ali, que são propensos ao roubo, ao ateísmo, isso aqui é interessante, a brigar por coisas fúteis, né, a luxúria, a ira, e é uma avidez por satisfazer seus próprios sentidos. Então, são características de uma pessoa que está fora desse sistema varnashrama. Os shastras prescrevem que o varna de alguém deve ser determinado de acordo com estas naturezas diferentes. A determinação de varna está baseado, que é baseado somente no nascimento, é uma prática recente. Lembrando que ele está citando isso aqui, né, em 1800 e pouco, muito, na verdade, pouco, muito. Né? Então, uma coisa recente que é criada, né, pelo homem para tentar manter seu domínio. Então, que fique bem claro isso, porque tem pessoas que acham, né, o sistema de casta é ruim, ou seja, o sistema de castas que eles acham, né, é ruim, mas isso aqui eles dizem que é uma coisa natural. O próprio Krishna diz que fala, eu que criei o sistema de castas, né, esse sistema de varnas e ashrams, e na verdade não é só de castas, até quando a gente fala assim, é meio estranho, casta acaba sendo uma coisa meio pejorativa com o tempo. Os varnas e ashramas, né? Ashrama vem até de ashraya, que é se abrigar, que é quando você a posição que você se abriga para ter um desenvolvimento espiritual, né? E os varnas sim, são seções, varna pode ser cor também, são cores diferentes, tipos de pessoas diferentes, né? Não só baseado em pele, em cor de pele, né? Então, são as qualificações sociais, que justamente isso ajuda a montar uma pirâmide social e estável. Né? Você não pode ter um governante
que seja um Shudra, não vai dar certo. Né? Uma pessoa que bebe, fuma, fala besteira, está presidindo você, que exemplo que ele vai dar? Né? Ou um brahmana que faz isso, um sacerdote que faz besteira, que exemplo ele vai dar para a sociedade? Né? Essa pirâmide, que tem a base larga, ela é mais ou menos como se virasse ela, então ela fica super instável, e não precisa enumerar o que acontece com a gente, né? A loucura, o ateísmo, eles surgem na sociedade. Então, tudo isso dificulta o desenvolvimento espiritual das pessoas. Então, esse sistema é muito bem feito, né? E é natural, a pessoa acaba se sentindo bem porque está fazendo aquilo que é a natureza dela. Mas todo mundo quer ficar no topo hoje em dia, né? Todo mundo quer ficar no topo. Como se o topo não tivesse também as suas responsabilidades, né? Os brahmanas têm super responsabilidade. Os kshatriyas têm muita responsabilidade também. Todos têm responsabilidade, de acordo com a sua natureza. É que a nossa tendência é achar que quem está no topo está numa boa, né? O guru não faz nada, é o chefão, né? Todo mundo dá coisa para ele. O guru não é assim, né? Então ele continua aqui. A inclinação de um indivíduo para um tipo específico de trabalho e sua habilidade nisso aí são ambos relativos àquelas naturezas que a gente falou. A natureza de uma pessoa faz com que a sua inclinação, o seu gosto por atividades particulares suja, né? E é essa natureza particular que é conhecida como a natureza de acordo com os tipos específicos de trabalho, que é aquele termo que a gente falou, Tatkama, Yoga Swabhava, né? Ele está explicando para um rapaz aqui. Em alguns casos, o nascimento é um fator proeminente, né? Numa averiguação da natureza da pessoa. Em outros casos, a companhia, né, o ambiente, é um fator primário. Então, não quer dizer que o nascimento também não tem influência também. É por isso que antigamente os brahmanas, eles eram expert em perceber a natureza, né? Eu me lembro que antigamente, não sei se ainda tem teste vocacional, que era o teste para ver a sua vocação, né? Interessante. Só que é um teste escrito, né? Os brahmanas, eles faziam testes vocacionais. Com o tempo, né, as pessoas moravam ali no ashrama dele e ele ia percebendo, né? Ele era um expert nessas coisas. Tanto que os brahmanas, eles, antigamente, pelo menos, eles sabiam fisiognomonia, astrologia, né, quiromancia, eles tinham esse conhecimento, e isso tudo ajudava ele a ver a natureza da pessoa. Aí batia um olho, já ficava ali, ficava estudando. Eu falei, pô, essa pessoa aqui não tem essa natureza. Então, eles já direcionavam aquela pessoa ali, né? Então, a natureza é formada pela associação, né? Pelo ambiente, pelas pessoas, que começa desde o nascimento. Então, o nascimento certamente é uma causa que determina o desenvolvimento da natureza. Na verdade, a natureza se desenvolve desde o momento do nascimento, mas isso não significa que o nascimento é a única causa para a natureza e capacidade para um tipo particular de trabalho. É um grande erro pensar assim, porque existem muitas outras causas. Portanto, os Shastras prescrevem, que uma pessoa deve estudar a natureza de alguém, né, quando ela avalia a sua capacidade, sua elegibilidade para o trabalho. Elegibilidade é longo, né, essa palavra, elegibilidade, que é o adhikara, que adhikara é mais rapidinho. Aí Chudamani fala assim, o que significa Tattvika Shraddha, né, ou seja, fé no absoluto, que é a causa de Bhakti, assim, entre aspas.
Vaishnava Dasa, assim, Tattvika Shraddha é a fé de coração puro em Bhagavan, que surge, né, aliás, que origina uma tentativa espontânea de alcançá-lo. Inclusive, é bacana que Mahaprabhu, no Chaitanya Charitamrita, ele tem a definição de Shraddha. Shraddha Shabdevi Shashakori Sudrida Nishtaya Krishna Bhakti Kalya Sarva Karma Kritehaya, né, que é interessante. A gente vai ver aqui, ó. Shraddha significa confiança firme que por meio da realização dos membros de Bhakti, ó, num sentimento de serviço amoroso a Krishna, todas as atividades são naturalmente realizadas, todos os desejos são satisfeitos e as necessidades alcançadas. E é interessante, tá em Bengali, mas é legal que ele fala, tem umas palavras similares a sânscrito, né, iguais, na verdade, que ele fala Vishwasha e Sudrida Nishtaya. São quase sinônimos. Vishwasa é uma confiança, é uma fé firme. Sudrida também é firmeza, né? Sudrida Vrata é um voto firme, né? Nishtaya, certo. Então ele meio que vai confirmando aquilo ali, né? Daqui, já sabe que Mahaprabhu, essas pessoas, quando elas falam, não são qualquer palavra, todas as palavras têm a ver. Então ele fala Shraddha Shabde, que ou seja, a palavra Shraddha significa essa confiança firme e certa, né? Meio que ele está redundando, mas é uma forma de falar para não chega a ser uma literação, mas é uma forma de afirmar que é uma coisa certa, não é uma coisa titubeante, né? Então quer dizer que por fazer Sarva Karma Kritahaya, tudo vai dar certo, tudo vai acontecer, né? Você não precisa, quem tem fé firme mesmo, por isso que tudo Krishna vai tomar conta de você, né? Por isso que é difícil, né? Você acreditar, né? Vou pular do precipício, né? Prahlada Maharaja, eles empurram, ele não pula, né? Claro, não é doido? Então o pai dele manda as pessoas empurrarem do precipício, mas ele tem firme fé, né? De que Krishna vai salvá-lo, ou não. Ele já está, né, já transcendeu a tudo isso. Ele está servindo a Krishna. Tudo que acontecer é o desejo de Krishna. Se Krishna quiser que ele vá embora antes, vai embora depois, né? Ele não se preocupa com a comida, ou com a bebida, o que vai vestir. Até o Jesus fala, não, olhai os lírios dos campos, né, os pássaros, né? Deus toma conta deles. Não confundir com negligência. Krishna, não vou fazer nada. Isso não é porque a gente vai ver mais tarde as características de tal Sharanagati, que é um sintoma de Shraddha, da fé. Então, ele vai falar aqui. Ok. Atattvika Shraddha, ou seja, fé que não é verdadeira, é aquela que está baseada num conceito errôneo de Bhagavan, que faz surgir, que origina-se de um coração impuro ao ver as atividades mundanas e que faz com que surjam esforços de autointeresse enraizados em orgulho, prestígio e desejos mundanos, né? Então você pode ter fé em qualquer coisa, né? Você ter fé que o fulano X vai te ajudar, que tal coisa vai melhorar. Aliás, a gente vive de fé todo dia, né?
gente tem fé, eu vou sair mais tarde, eu combinei algo mais tarde, eu tenho fé que eu vou chegar lá, senão nem faria. Mas eu vou chegar lá, sei, né? Vou sobreviver, sei, daqui a pouco, sabe? Vai melhorar isso, aquilo, né? Não, o novo governo vai melhorar. Mas, tudo é besteira, né? Agora, você segue uma certa ordem secular para não perturbar ninguém, né? O Vaishnava, mesmo, ele não quer perturbar ninguém. O Vaishnava é elevado, ele não quer perturbar ninguém, não quer causar nenhum sabor a ninguém, né? Ele não está interessado nisso. Na verdade, quem perturba a mente de outro, né, é porque está com a mente perturbada. Então, o Vaishnava, ele está tranquilo, não quer perturbar ninguém. Sabe? Se ele puder evitar, claro que ele vai evitar. Para quê, né? Não é o interesse dele, ele está meditando em Krishna sempre. Vaishnava elevado. Então, alguns... Desculpa. Alguns Mahajanas, grandes almas, descreveram Tattvika Shraddha como fé nos Shastras, ou seja, Shastriya Shraddha, né? Que ela tem fé no Shastra também. É esse Tattvika Shraddha que é a causa da elegibilidade para Bhakti, né? Então, Bhakti não é causada, entre aspas, por nascimento X, Y, o cara é Brahmana ou indiano, né? É indiano, ele é Bhakta e o outro não é. Isso acontece muito, né? Tem templos na Índia que o ocidental não pode entrar, apesar de que às vezes um ocidental tem mais fé que aquele que está entrando ali, já porque é costume, ele faz essas coisas assim, né? É até interessante que faz muito tempo isso, eu estava no ônibus, aí a gente passou por uma igreja, tinha dois ou três garotos, não me lembro muito bem, assim, meio malandrinho, né, bandidinho. Aí eles fizeram o sinal da cruz quando passaram pela igreja. Eu achei, pô, legal aquilo, mas depois eles assaltaram o ônibus. Eu falei, pô, eu na minha visão, né, pô, tô considerando os caras bandidinhos, pô, o cara fez até o sinal da cruz também. Mas assaltaram. Não. Então, de repente, quando ele falou que eles tinham fé que Deus ia ajudá-los no seu intento ali, no seu trabalho. Enfim. Ok, vamos voltar aqui. Aí o Tio Damani fala assim, vamos admitir que algumas pessoas desenvolveram fé nos Shastras, embora suas naturezas não sejam elevadas. Tais pessoas também são elegíveis para Bhakti. Vaishnava fala assim, Shraddha é a única causa da elegibilidade para Bhakti. A natureza é a causa para karma, né? Elegibilidade para karma, porém não é para Bhakti. Isso fica claro nos seguintes shlokas, versos do Bhagavata. Ele vai citar o Bhagavata 11, 20, 27, 28. Fala assim, um sadhaka, ou seja, um praticante que desenvolveu fé nas narrações sobre mim, isso é Krishna falando, se eu não me engano, para o Uddhava, e que está desgostoso com todos os tipos de atividades fruitivas, né? Atividade fruitiva é um termo que a gente usa muito, atividade fruitiva. Ou seja, atividade para o meu prazer, né? Para eu desfrutar, né? Que está desgostoso, ou seja, de novo, então ele desenvolveu fé no Harikata, ou seja, nas narrações sobre mim, dos tópicos sobre mim, Krishna falando, claro, e que está desgostoso com todos os tipos de atividades fruitivas, pode ainda ser incapaz de abandonar o desfrute material e o desejo por tal usufrute. Ele deve entender em seu coração que os supostos prazeres são, na verdade, fontes de miséria e condenam-se enquanto tentam desfrutá-los. Portanto, no divórcio do curso do tempo, ele será capaz de adorar-me com amor, fé e determinação fixa.
né? E ele cita ainda outro do Bhagavatam, no mesmo capítulo. Quando o sadhaka, o praticante, constantemente me adora pelo método de Bhakti Yogena Prakriti, que eu descrevi, eu venho e sento em seu coração. Isso é muito legal, né? Chama Hridaya Nashanti. Hrid Stite, né? Hrid Stite, firme. Stita, firme, Hridaya, né? Hridaya é o coração. Que a gente canta às vezes, né? Swagatam, Swagatam, Gurudeva, Swagatam. Swagatam quer dizer bem-vindo, bem-vindo. Mama Hridaya Mandiri, Swagatam, Swagatam. Mama Hridaya Mandiri, no templo do meu coração, né? Swagatam, bem-vindo, bem-vindo ao templo do meu coração. É bacana isso. Ou Mama Mana Mandiri, Swagatam, Swagatam. Na minha mente, no templo da minha mente. Mama Mana Mandiri, Swagatam, Swagatam. Mama Hridaya Mandiri, Swagatam, Swagatam. Eu estou convidando o Gurudeva a sentar no templo do meu coração, no templo da minha mente. Então, Krishna disse que vem, né, aquela pessoa que me adora constantemente, ele vem e senta-se no seu coração, e no sânscrito é mais bonito que fala Euridistite, ou seja, não sai daí não. Então, logo fica estabelecido ali todos os desejos materiais e os samskaras, as impressões passadas, no qual os desejos materiais estão incrustados ali, são destruídos. Quando o sadhaka me vê diretamente como Paramatma, situado no coração de todos os seres vivos, o nó do falso ego em seu coração é destruído. Ele chama Hridaya Granthi, aquilo que amarra o coração, cria um nó no coração. Né? O coração ele fica amarrado por outras coisas. Então ele fala que quando Krishna senta ali, esse nó ele se desfaz, esse nódulo se desfaz. É bonito. E todas as suas dúvidas são cortadas, são destruídas. E seus desejos por atividades fruitivas são completamente anulados. Seus desejos. Sarva Samshaya. Bonito. Ainda cita outro verso, também dando continuidade a esse canto, no 11º canto. Por meio do poder de Bhakti Yoga, meus bhaktas facilmente obtêm qualquer resultado que são obtidos com grande dificuldade por meio de atividades frutivas, austeridade, conhecimento, renúncia, prática de yoga, caridade, deveres religiosos e todos os outros tipos auspiciosos de sadhana, de prática. Meus bhaktas ficam livres de toda ambição, porém eles poderiam facilmente ser promovidos aos planetas mais elevados, ou alcançar a liberação, ou residir mesmo em Vaikunta, se eles desejassem tais coisas. Né? Então, Krishna está promulgando a sua supremacia, né? Que diz que eles poderiam ter tudo isso aqui, até todos, além do último, todos são materiais, né? Assim. Então, até alcançar Vaikunta, né? Vaikunta, que são aqueles planetas, aquelas atmosferas onde Vishnu, o aspecto de Krishna como Vishnu atua. Então, diz que os Vaishnavas nem isso querem. Na verdade, os Vaishnavas não querem nem maturar, nem Dwaraka, dessa linhagem, tá? Eles querem ficar em Goloka com Krishna servindo. É bem interessante isso aqui. E ele continua aqui. Esse é o desenvolvimento sistemático de Bhakti Yoga que surge a partir de Shraddha. Tem outro verso aqui bonito,
que fala aqui, ó, Shraddha é caracterizado pelo sintoma externo conhecido como Sharanagati, ou seja, entrega a Deus. E acho que ele vai falar o que é Sharanagati, deixa eu ver aqui, não poderia falar. Ah, tem aqui, depois ele vai falar. Que às vezes eu posso falar que eu me entreguei a Deus completamente, mas quais sintomas disso aí? E falar é fácil. Não necessariamente é por maldade, por enganação, mas é por ignorância. Às vezes a pessoa acha mesmo que está entregue a Deus, mas não exibe os sintomas. Então, isso que eu amo, né, os grantas, porque eles vão explicando, né, os sábios vão explicando, vão dando tudo para você não se perder, e nem orientar os outros de forma errônea, caso seja sua posição, né? Que às vezes a gente está com maior boa vontade, tem até um verso, né, de boa vontade, o inferno está cheio, tem um ditado assim. Talvez você está com maior boa vontade, super gente boa, está acreditando naquilo ali mesmo, mas é o que ele falou da outro tipo de Shraddha, a Tattvika Shraddha. É uma coisa que você está pensando mais em você mesmo. Então, a visão de Bhagavan ela fica distorcida. Né? Aí acontece essas coisas. Aí o Tridharma fala, você citou um bocado de coisa do Bhagavad aqui, caso eu não aceite o Bhagavad como uma autoridade mesmo. Né? E aí? Está falando tudo isso aí, mas posso aceitar outro livro, ou sei lá o quê. Aí o Vaishnava vai responder assim, esta é a conclusão de todos os Shastras. Se você não aceitar o Bhagavad, você vai ficar meio... você vai ter problema com todos os outros Shastras. Não existe necessidade para mim citar muitos diferentes tipos de Shastras. Você pode simplesmente considerar o que você mesmo disse sobre a Gita, que é aceita por todos os aderentes de todos os sistemas filosóficos. A Gita tem uma característica, né, uma das características bem interessantes, que ela é aceita por Advaitavadis, por vários sistemas filosóficos. Eu me lembro que uma vez tinha um debate mais ou menos entre os Advaitavadis e os Dvaitavadis. Então, os Advaitavadis não aceitam muito o Bhagavatam, né? Os Puranas, eles não aceitam muito, não. Eles gostam muito das Upanishads, porém, eles aceitam a Gita. Então, o defensor, né, da Dvaitavada, desculpa, ele se baseou mais na Gita, porque é um livro em comum para ambos, que ambos aceitam. Não? Então, é bem interessante isso. Tanto que chama também de Gitopanishad. A Gita também é considerada como um Upanishad. Então, era um campo em comum para ambos. Então, ele cita o certo 9.30, Pichetsu Duracharo Bhajateman Ananyabhak, que ele mesmo citou anteriormente. Né? Quem se lembra que está com o livro aí que ele citou anteriormente? Que fala assim, quando uma pessoa não tem nenhum outro objeto de devoção senão a mim, Krishna está falando, e sua fé é exclusivamente fixa em mim, Mantavya, né? Ele permanece absorto em me adorar por ouvir Harikata e cantar Harinama. Tal pessoa adotou o caminho dos sadhus, das pessoas santas, Sadhureva, né? E, portanto, deve ser considerado também um sadhu, mesmo que ele se comporte em oposição ao caminho de karma, devido a uma natureza abominável e depravada. Esse verso, assim, pode ser muito capcioso, né? Quer dizer, não o verso, mas as pessoas podem interpretar de uma forma muito capciosa. Às vezes eles usam isso como desculpa para fazer atos não muito legais, mas como eles seguem Bhakti de uma forma ou outra, falam, não, as pessoas devem ser, eu sou santo, porque eu errei um pouquinho, assim, né, e continua a errar. Mas se a gente vir nos comentários de Vishwanath Chakravarti Thakur e outros sábios,
a gente vê que isso são quedas ocasionais, né? Então, tem pessoas que seguem, são bhaktas, e estão numa posição elevada, fazem alguma besteirosa, aí então, não, né? Ele é um sábio, tudo bem. Bhaktivinoda Thakur, se não me engano, ele fala assim, nós devemos considerá-lo, ele não deve se considerar. Então, esse verso é para outrem, né? E não para o que erra em relação a si. Né? Então, se alguém faz alguma coisa assim, está seguindo o caminho de Bhakti e tem uma queda ocasional, a gente deve considerá-lo um sadhu, do ponto de vista de outrem, né? Então, acho que é bom para a gente, não, ele é um sadhu, deu uma vacilada, escorregou, porque alguma impureza ainda tem do passado, de outras vidas, isso pode acontecer realmente, mas ele mesmo não se considera um sadhu, né? Que aí já quebra tudo. E não usar isso como uma desculpa para quedas recorrentes, para hábitos recorrentes. Né? Bem legal. Quem puder, ler o comentário de Vishwanath Chakravarti sobre esse verso, que é bem interessante. Então ele fala, o significado é que o sistema de Varnashrama, que pertence a Karma Kanda, ou seja, essa seção que lida com karma, o Ananta Krishna Dasa para todos, Haribol, o que é considerado uma queda ocasional, ou seja, a pessoa está seguindo Bhakti, ela está talvez até num posto elevado, e ela dá uma escorregada, ela faz alguma coisa que está fora dos princípios e tudo mais, né? E ela se arrepende daquilo ali, retoma o caminho de Bhakti, e em geral não acontece mais. Não é uma coisa recorrente, que ela está sempre fazendo, está sempre errando. Todo mês ela vacila, entendeu? É uma coisa que aconteceu. O Gurudeva, ele fala uma coisa interessante, que ele explica que às vezes a pessoa ela está já num patamar elevado, mas tem coisas lá de outras vidas que ainda tem dele, ele não é puro ainda. Por isso que tem aquela gradação de Shraddha até Prema. E um dos últimos estágios, né, é Bhava, antes de chegar a Prema. Dá um exemplo aqui. Diz que Bharata Maharaja, ele já estava em um estágio de Bhava. Aquele que ele fica apegado a um veado. Acho que todo mundo com essa história, né, que Bharata Maharaja ele abandona o reinado do planeta, se dedica a bhajan e tudo mais. Só dar um resumo. Mas se apega a um veado, esse veado some e ele morre pensando no veado e nasce como veado. Então ele tinha uma pequena impureza. O Gurudeva fala que, na verdade, isso é uma lila que ele está mostrando para a gente. Mas ele tinha uma pequena impureza que é aquele apego a um animalzinho, que é ainda sátvica, né? Ele tinha uma contaminação, digamos assim, sattva, que é de bondade material. Então ele fica apegado ao veado, vem como um veado. Né? Então ele não foi para lá e se apegou ao veado, à planta, a todos os bichinhos. Ele se apegou ali, né? Então uma coisa que ocasional, né? Uma coisa pode acontecer isso, porque ela ainda traz no bojo dela alguma coisa. Então, às vezes, é só aquilo acaba e pumba. Pô, acabou, ele pagou aquilo ali, vai em frente, como acontece no caso de Bharata Maharaja. Ele vem como um veado, não vem como um veado comum, ele ouve, fica sempre perto dos sadhus, e ele nunca mais acontece nada com ele. Né? Na outra vida ele vem como Bharata Maharaja, desculpa, Jada Bharata, e ele não está completamente, aí já está em outro estágio. Né? Então, espero ter respondido. Continuando aqui, acho que é a Ananta Krishna Das que está com o microfone
Você está fazendo barulhinho aí. Está cozinhando. Obrigado. Então, onde é que está? Ok. O significado é que o sistema de Varnashram, que pertence ao Karmakanda, é um tipo de caminho. O processo de conhecimento e renúncia, que pertence a Jnanakanda, que é outra seção que lida com, né, Kanda, quer dizer, seção, parte. É um segundo tipo de caminho. E fé em Harikata e Harinama, que desenvolve em Satsanga, é um terceiro tipo de caminho. Algumas vezes, esses três caminhos estão juntos, né, como um sistema único de yoga, identificado como Karma Yoga, Jnana Yoga ou Bhakti Yoga. E algumas vezes eles são praticados como sistemas separados. Beleza? Os praticantes desses diferentes sistemas são conhecidos como Karma Yogas, Jnana Yogas e Bhakti Yogas. Entre todos estes, Bhakti Yogas são os melhores, porque Bhakti Yoga está dotado com uma preciosidade ilimitada e é suprema, né? Não tem alguma coisa ímpar. Inclusive, que em geral os outros, eles têm... Por que ele está falando que é ímpar? Porque em Bhakti Yoga, a pessoa já não quer coisas para ele, né? Os outros ainda querem para eles, o karma. O karmi e o jnani, eles querem ainda estão visando um desfrute pessoal, né? E ele cita o verso de Yognana Pisarvesham Madgate Nantaratmana, que é também da Gita, que fala assim, ó Arjuna, de todos os yogis. É interessante que esse capítulo, ele fala sobre yoga, né? Você meditar na ponta do nariz, respirar assim, esse tipo de yoga. Na verdade, todos os capítulos da Gita, fora o número 1, tem um título e depois yoga, Karma Yoga, Sankhya Yoga, assim. Então, ele específico, ele mais ou menos fala de Ashtanga Yoga. Fala assim, no final do capítulo, ele explica tudo para Arjuna, fala, Arjuna, de todos os yogis, eu considerado o mais elevado, aquele que constantemente me adora, com grande fé. Astradavan bhajate yoman same yuktatam, ou mataha, né? Que sua mente profundamente absorta em apego amoroso a mim. Então ele fala todas essas técnicas de yoga, mas o melhor mesmo de todos é aquele que está sempre pensando em mim, né? Está sempre me adorando com muita fé. Esse que é o melhor dos yogis. E yogi acaba virando sinônimo de um praticante de asanas, né? Hoje em dia. Aquele pessoa que faz asana, ele acaba sendo um yogi, né? Tinha, como é que era? Um cartaz lá que fizeram lá no templo, um flyer, na verdade, fala Bhakti Yoga, venha praticar Bhakti Yoga. Aí o pessoal chega com um tapetinho de yoga. Elas pensam justamente isso, né? Que é mais mais uma variante de asana, de práticas com asana. Inclusive, eu acho que eu já falei aqui, mas o próprio Yoga Sutra de Patanjali, ele nem fala, ele só define um tipo de asana, que chama Sukhasana. Sukha quer dizer confortável, Sukha, Kaya Prana, confortável. Quando o prana, ele flui confortavelmente. Né? Então, o Sukhasana é o único asana que ele põe no Yoga Sutra dele, né? Ele não fala de ficar de cabeça para baixo, fazer essa posição, nada disso. Inclusive, asana pode ser assento, sentar-se, né? Asita, quer dizer, posicionar-se em relação à vida. Como você se posiciona em relação à vida. Então, Sukhasana, eu posso ver também como um posicionamento confortável para eu poder meditar. Né? Então, não necessariamente é um sentar-se só.
né? Como eu vou meditar? Né? Como eu vou estar confortável em relação à minha vida? Né? Fazendo as práticas de Bhakti, nesse caso aqui, né? Não posso ser Sukhasana, não necessitou. Seguindo todo o Shastra, então estou numa posição confortável no meu avanço espiritual. Ainda cita outra ainda, 9:31, que é o seguinte ao Api Chesudracharu. Ele fala assim: é essencial que você entenda muito bem o significado desse shloka, Shipram Bhavati Dharmatma, que é o que ele citou, Shipram Bhavati Dharmatma Swashvacho Chanting Nigachati Kaunteya Pratijanahi Name Bhakta Pranashati Manhi Partavya Pashritya Yepisiu Papayona Yaha Striyo Vachas Tatashudras Tepiya Diparangatim 9:31-32 da Gita. Então ele fala assim: é muito importante, fundamental que você entenda esse shloka. Pessoas fervorosas que adotaram o caminho da devoção exclusiva rapidamente se purificam de todas as falhas na sua natureza, no seu comportamento. O Dharma certamente segue, né, aonde existe a Bhakti, ou seja, o Dharma vai seguir Bhakti, porque Bhagavan é a raiz de todo o Dharma, e ele é facilmente conquistado por Bhakti. Então, logo uma pessoa, então logo Bhagavan se estabeleça no coração, Maya, que prende as divas em ilusão, é imediatamente dissipada. Não existe necessidade de nenhum outro tipo de sadhana. O Dharma aparece, então logo uma pessoa se torna um bhakta e faz o seu coração virtuoso. O momento que uma pessoa deseja usufruir desse mundo, no momento em que uma pessoa que deseja, tem esses desejos por usufruir desse mundo, tem dissipado, a paz permeia seu coração. É por isso que Krishna promete assim: meu bhakta nunca perecerá. Os karmis, os jnanis, podem cair vítimas da má companhia no devido curso da sua prática, porque eles são independentes, mas o bhakta não cai por causa da influência da presença de Sri Hari, que o livra da má companhia. Lembrando que os outros tipos de processo, eles se baseiam muito no seu esforço, né, no meu esforço. Tudo bem que eles consideram, às vezes, Bhagavan, mas eles consideram mais como o esforço próprio, né? Tanto que os jnanis em geral, e os yogis em geral, eles se acham a própria divindade, né? Então, tu vê que o objetivo deles já é completamente diferente, e, né, o karma ele se baseia nas suas atividades, que as suas atividades vão gerar aquilo ali, e os jnanis e yogas, né, eles também fazem austeridades, como ele falou, austeridade, sacrifícios e tudo, né? Já em Bhakti é o quê? É entrega. A única atividade que a gente faz é a entrega, né? Beleza? Então tem umas sutilezas, às vezes se parece muito, mas tem suas sutilezas. O Bhakta tem um destino supremo nas suas mãos. Mesmo que ele nasça numa família pecaminosa ou na casa de um brahmana, né? Outro exemplo também, Haridasa Thakura, que ele nasce numa família muçulmana, né? E é interessante Haridasa Thakura, porque ele adota Harinama e tudo, e ele também, muitas vezes a comunidade hindu, né, a gente não é hindu, a comunidade hindu
e a comunidade muçulmana, ambos rejeitam ele. Pô, os hindus falam, pô, esse cara está cantando Harinama, isso aqui não é da gente. E os hindus, esse rapaz, ele é muçulmano, de família muçulmana, também não fica com a gente. Então ele fica rejeitado por todos, óbvio, menos pela pessoa mais importante, que é Chaitanya Mahaprabhu. Né? Inclusive, na hora da morte, entre aspas, de Haridasa Thakura, Mahaprabhu dança, né? Ele pega Haridasa no colo e começa a dançar com ele. É muito legal. Então, é bem interessante, por um lado, também, você nascer numa atividade, numa posição, às vezes, não muito favorável nesse sentido, porque você se sente cada vez mais um nada, né? Que é o que a gente não é nada. Então, isso é interessante. Haridasa Thakura, a história dele, a gente sabe que ele é Brahma e Prahlada Maharaja. É uma expansão dupla de Prahlada Maharaja e Brahma. Que Brahma, no Brahma Vimohana Lila. Você lembra dessa história? Quando o Brahma ele rouba os vaqueirinhos, que ele fala, poxa, é óbvio que isso é uma influência de Yogamaya. Ele fala assim que ele fala, será que esse vaqueirinho é Deus mesmo? Ele faz um cara de coisa estranha. Parece um garotinho. Né? E ele duvida de Krishna e rouba os vaqueirinhos. Aí acontece todo aquele imbróglio, e no final ele se desculpa, e é dito que mais tarde ele sabe que Krishna vem como Chaitanya Mahaprabhu. Ele fala, caramba, Chaitanya, ele vem como Mahaprabhu. E aí, será que eu vou vacilar de novo? Será que eu vou confundir ele com um homem comum? Porque eu sou Brahmana. Brahma é a pessoa mais importante do universo, a pessoa mais poderosa. Então, é uma posição perigosa. E ele fala, eu não quero mais vir como Brahma, não. Eu me confundo, acho que eu sou alguém, que eu sei muito, entendeu? Aí diz que ele vai consultar os sábios pedem para ele consultar com o Prahlada Maharaja, que Prahlada Maharaja ele é super hiper tolerante, né? Como a gente falou, foi jogado de um precipício, mandaram matar ele, perereu. Ele fala, né, consulta o Prahlada Maharaja, ele resolve vir como numa casta baixa, rejeitado por todos. Prahlada fala, pô, vou contigo também. Então ele vem como Haridas Thakura, né? Ele apanha naqueles mercados e tudo, né? Sabe que a vida dele é bem sofrida, entre aspas, sempre rejeitado por todos. De novo, porém, pela pessoa mais importante, que é Chaitanya Mahaprabhu, ele não é rejeitado, e pelos Vaishnavas. Então, às vezes, é até bom, né? A gente não se importa. Na verdade, cargos, essas coisas, é tudo um fardo. Né? É importante, só um fardo. Não é bom. Né? O Vaishnava mesmo está procurando aparecer, ou ter a última palavra nesse sentido. Tá, discutir por besteira. Né? Enfim. Sudamani fala assim, o suprimento encontrado nos shastras para determinar casta por nascimento parece-me ser superior. Uma pessoa que nasceu numa família brahmana chega à plataforma de conhecimento pela prática regular de Sandhya Vandana, são práticas brahmânicas, e no final ele é destinado a obter a libertação. Não posso entender como Shraddha se desenvolve. Bhagavad Gita e Srimad Bhagavatam explicam que Bhakti surge de Shraddha. Porém, eu gostaria de saber nitidamente o que a diva deve fazer para alcançar esta Shraddha. Boa pergunta, boa pergunta. Vaishnava, né? Shraddha é o Nitya Swabhava da diva, ou seja, é a natureza eterna. Então a gente já tem Shraddha. Srila Sridhara Maharaj fala que Shraddha é o halo, é um brilho de Radharani. É um brilho de Radharani. Porque Radharani seria assim a Shraddha viva, né? A fé firme, quer satisfazer Krishna mesmo, quer satisfazer, não tem mais nada mais. Então, no nosso caso, Shraddha é um brilho tênue de Srimati Radharani. Né? É uma
é uma disposição dessa seva, desse serviço, que Radharani tem, né? Uma fração, digamos assim. Então, ele fala aqui, né, Shraddha é a natureza eterna da diva. Porém, a fé na realização do Varnashma, dos deveres do Varnashma, não surge da sua natureza eterna. Ao contrário, ela surge de Namitika Swabhava, ou seja, da sua natureza temporária, né, circunstancial. Beleza? Então, a natureza que a gente tem no momento, ela é circunstancial, ela é temporária, não vai durar para sempre, claro. Ninguém é guerreiro, brahmana, nada disso. Aí ele cita uma Upanishad, a Chandogya, fala assim, Sanat Kumara diz assim, quando uma pessoa desenvolve Shraddha, ela pode pensar sobre um tema e entender esse tema, né? Enquanto uma pessoa não pode fazer sem Shraddha. Na realidade, somente uma pessoa que tem essa fé pode refletir sobre algo. Portanto, você deve inquirir muito especificamente sobre Shraddha. E Nara diz assim, né? Sanat Kumara está falando para Narada Muni. Narada disse assim, mestre, eu particularmente desejo saber sobre essa Shraddha. Algumas pessoas que são eruditas nas conclusões dos Shastras explicaram que a palavra Shraddha significa fé nos Vedas e nas palavras de Sri Guru. Esse significado não está errado, mas não está inteiramente claro. Em nosso Sampradaya, o significado de Shraddha é o seguinte, aí ele cita o Amnaya Sutra. Shraddha é a função característica do coração que se esforça somente em direção a Bhakti, somente em direção a Bhakti, e que é totalmente desprovido de karma e jnana, e deseja nada mais que dar prazer a Krishna. Ou seja, Shraddha é parecidíssimo com Bhakti, né? Anyabhi, Lachita, Shunyani, Ana Karamadi, Anavitano, Kuliana, Krishnana, Shilanam, Bhakti Rutama. Quando o Rupa Goswami, ele fala praticamente isso aqui também, sobre o que é Bhakti. Né? Não ter desejo nenhum por outra coisa, senão de dar prazer a Krishna. Então, isso vai ser, óbvio que vão ter gradações, né? De Shraddha, assim como tem o halo de Radharani, tem a própria Radharani, né? O halo fica mais ou menos assim, como se fosse uma aura, né? Você vai se aproximando até chegar no coração de Radharani, que é o ponto máximo. Então, ele fala assim, quando o sadhaka, o praticante, regularmente ouve as instruções dos sadhus na companhia de Shuddha Bhaktas, Bhaktas puros, uma convicção surge no seu coração, e ele não pode obter o seu bem-estar eterno pelos outros métodos, karma, jnana, yoga, assim por diante. E que ele entende isso, né? E ele não tem nenhum meio de êxito, a menos que ele se abrigue completamente aos pés de lótus de Sri Hari. Quando essa convicção aparece, ele se entende que Shraddha surgiu no coração do sadhaka. Isso é legal, hein? Isso é bem legal. Ou seja, ele não tem mais fé em nada que não seja satisfazer a Krishna. Né? Ele não faz um método X, né? Eu vou me sentar numa posição e fazer um pranayama, dessa forma eu canto melhor. Ou fazendo isso, vou adorar Ganesha para obter algo para Krishna. Não. Ele não cai mais nessas histórias, mesmo que ele não entenda muito as escrituras, de repente ele não entende a filosofia a fundo. Mas ele só quer Krishna. Ele não quer mais nada, não. E ele, mesmo ele tendo ainda outros desejos, ele sabe que isso não está correto. Isso é bem legal. Porque ele sabe, de repente, que não tem forças ainda para suplantar aquilo ali, mas ele sabe que aquilo não é o ideal. Que ele quer Krishna. Ele quer isso, ele quer alcançar esse estágio.
né? Isso é bem interessante, isso é uma marca que Shraddha surgiu no coração, né? Mesmo que seja uma fração pequena, mas ele não vai, ele não mistura, ele não toca tambor ali, toma um chá lá, não faz essa mistureba filosófica, né? Mesmo que ele não saiba, de novo, mesmo que ele não saiba as intrincâncias filosóficas, Vaishnavas, ele falou, não, só quero isso aí, não quero nada que misture, não quero nada que contamine essas coisas. Eu quero saber de Krishna mesmo, e Haribol, pode me chamar de fanático, de radical, beleza, eu vou aceitar isso até como um elogio, né? Então tem essa coisa, né, bem interessante aqui. É a mesma aqui, aquilo que a gente citou, né? A natureza de Shraddha é descrita assim no Anaya Sutra também, que fala assim, ela é caracterizada por um sintoma externo de rendição a Sri Hari, chamada Sharanagati. Sharanagati. Então ele cita o Hari Bhakti Vilasa, que é famosíssimo esse verso, que falam dos 6 sintomas de autorrendição, de entrega. Então, o primeiro é aceitar tudo que seja favorável a Bhakti. Então, se a pessoa aceita tudo que é favorável a Bhakti, rejeita tudo que é desfavorável, que é o segundo sintoma, a gente pode ver que Sharanagati já está ali. Não? Então, ela não quer saber de mais nada, pô, isso aqui, ela tem viveka, né, o poder de discriminar. Isso aqui não é legal para Bhakti. Pode ser bom para mim, mas não é legal para Bhakti. Né? Pode ser bom para mim nesse sentido. Né? Pode me dar prazer, mas isso aqui não é bom para Bhakti. Sabe por que eu vou fazer isso? Isso aqui pode nem ser muito saboroso, muito bom, nos meus sentidos, mas é bom para Bhakti. Então, o Shraddha, ela vai estar meio casada com Sharanagati. Anukulyasya Sankalpa, que é bonito. E Anukula, Kula quer dizer casa, quer dizer grupo, Anukulyasya. E o que é bom para Bhakti ou não é? Aquilo que que segue Kula, né? Não tem Gurukula, que é a casa do Guru, aquilo que segue o que esse grupo, o que o Parampara está falando. E Pratikula, vai ser o outro, né? Pratikulyasya Varjanam, eu vou rejeitar aquilo que é oposto. Prat quer dizer que é oposto aqui ao que o Parampara está falando. Beleza? Então, isso são características para também não ficar viajando, acho que isso é bom para Krishna, isso não é bom, né? Eu posso pensar, isso é bom, Krishna vai gostar disso. Mas está de acordo com o que o Parampara está falando, que o seu guru está falando, que o guru do guru, que o guru... Ou é um mero capricho meu, né? É um mero capricho. Isso é bom para Krishna. Porque eu estou me satisfazendo com aquilo ali. Não, isso não é bom, né? Porque eu não vou me satisfazer, né? Uma coisa que me desagrade, mas agrade a Krishna. Então, eu posso falar que então ele tem que ser praticula, tem que ser oposto ao que o kula, né, ao que esses sadhus, eles especificaram, né? Não é nada que que surge da minha mente, dos caprichos da minha mente. A gente vai parar por aqui, são 7h42, tem gente que vai trabalhar, essas coisas, e a gente deixa em suspenso os outros 4 sintomas, né, dessa entrega, que é muito legal isso, porque é interessante a gente ficar analisando o nosso dia também, que às vezes a gente faz uma coisa e, pô, será que isso é bom para Bhakti mesmo? Será que o que eu estou fazendo é bom para Bhakti? Será que eu estou percebendo? Às vezes a gente faz sem perceber, né? Não é que a pessoa é ruim, fala, não, mas aí às vezes a gente é viciado, né, em certas coisas, certos hábitos, e são difíceis de sair, né? Às vezes imagina a gente está quantas vidas aqui que eles falam, né? A gente está há vidas incontáveis, então é um vício, não sai assim de uma hora para outra, coisa.
Então, às vezes a gente quer mudar e não consegue, né? Oh, não estou conseguindo. Quando vê, você faz a coisa. Ah, não, vai. Né? Então, a gente tem que ficar bem atento, mas isso é super legal, porque mesmo que a gente não consiga mudar, se a gente é sincero, é sempre assim, o que é sincero também? Por isso que eu gosto de Bhakti, é tudo muito explicadinho. A gente começa a enxergar essas coisas e ver que não consegue mudar, mas se esforça. É dito que Krishna, ele não vê a ação em si, ele vê o esforço do Bhakta. Então, mesmo que o Bhakta não consiga, é tipo assim, né, ele fala, caramba, o cara está tentando pra caramba, estou sendo bem informal. A pessoa está tentando, ele tentou a vida toda, mas não conseguiu. Pô, muito bom, porque às vezes o karma não permite, né? Você lembra que a gente falou, né? Que às vezes tem coisas que grudam ali, o nascimento não é favorável, tem coisas que não dá, não é muito favorável. Ela está trazendo aquilo ali, aquele no bojo, aquele fardo ainda das impressões passadas. E é muito difícil, muito difícil. Mas se a pessoa se arrepende, inclusive hoje em dia, não, você não deve se arrepender por nada, tem umas filosofias assim, não, você tem que viver aquilo ali, não se arrepender, mas na cultura védica, se arrepender é muito bom. Inclusive, isso se chama anutapa, em sânscrito, to regret, né? Se arrepender se chama isso, anutapa, de novo ano, esse prefixo, que segue o fogo, tapas quer dizer fogo, o pessoal traduz como austeridade, mas uma coisa quente, ou seja, aquilo que consome, porque tapas é uma austeridade, aquilo que consome suas paixões. Então, anutapa é aquilo que segue esse fogo do arrependimento. Né? Então, quando você arrepende, que esse fogo ele vai queimando as suas impressões passadas. Se você realmente se arrepende, né? Você fala, Krishna, pô, foi mal, pô, não consigo fazer isso, cara, eu estou tentando, mas não consigo, ele fica naquela, pô, não consigo. Então, diz que isso vai queimando essas coisas. Talvez nem numa vida, né? E Krishna vê aquilo ali. Ele fala, caraca, cara, com toda a dificuldade, pô, ele tentou a vida toda, não conseguiu. Pô, mas vou dar um mole para ele. Né? Krishna é amoroso. Ele não é... Mahaprabhu não está nem aí para a justiça. Diz que o Mahaprabhu, ele pega uma balança e joga fora. E Krishna fala, e já está mesmo para padente, né? Ele fala, olha, Krishna fala na Gita, eu me rendo, eu me entrego à medida que você se entrega a mim. Mahaprabhu fala, chuta o balde. Eu falei, tá nessa? Eu me entrego a ele sem ele se entregar a mim, Mahaprabhu fala. Né? O outro citando ali o Gilberto Gil, né? Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Stradal nunca falha. Então a gente tem que ver que, né, Krishna ele é amoroso, ele não está ligando para o resultado muito. Né? É mais esforço. Se a pessoa se esforçar e tudo. Né? Não tem aqueles caras que entram no ônibus, está valendo a boa vontade. Vai vender uma coisa no ônibus. Está valendo a boa vontade. Então, nesse caso também, né, Mahaprabhu ele vem com essa proposta. Eu estou aceitando qualquer coisa. Né? Ele fala o Namaharta, né, o mercado do santo nome, ele fala. Né? Que diz que Bhaktivinoda Thakur também fala que no mercado do santo nome é isso aí, a sinceridade é a chave para Bhakti mesmo, ser sincero, até chegar a ser humilde. Então diz que nesse mercado, né, você tem uma prateleira ali, Krishna, e Nityananda Prabhu ele está vendendo aquilo ali. Ele tem uma banquinha lá no tem o Prabhu aí, faz a banca dele lá no sul, ele vende livro, pererel. Então tenho certeza que o Prabhu, se alguém chegar e gostar muito de livro, não tiver dinheiro, o que é que ele vai fazer? Aposto que ele vai dar. Vou falar, dá qualquer coisa aí, dá 50 centavos, R$1, qualquer coisa aí, um livro que vale mais, né? Isso é misericórdia. Então, Nityananda Prabhu, ele também está com santos nomes, e vem, e ele fala assim, qual é o preço? Shradavana Janahe, Shradavana Janahe. A sua fé, o meu currency, a minha moeda aqui de troca é Shraddha. Né? É isso que eu quero. Então,
Aliás, diz que Nityananda às vezes nem espera isso, né? Ele vai incutir Shraddha na pessoa. É muito legal. Tem um ditado que eles falam, né? Uma história que fala que Nityananda bate na porta e a pessoa não quer cantar o Harinama, não quer cantar o Harinama, porque ele não tem nenhum receptáculo. É como se quisesse dar algo e essa pessoa não tivesse nem um prato, né? Você quer dar comida, mas fala, eu não tenho nem prato para que eu botar essa comida. A Nityananda fala, eu te dou o prato, eu te dou a comida. Né? É muito legal isso. Então, nesse mercado, a currency, a moeda corrente, é esse Shraddha. Tem aquela... Nadia Godrume, Nityananda Mahajana, Patiache Namahata, Namahata Jivera Karana. A Maximino Thakura, que fala, Shradavana Janahe, Shradavana Janahe, ó homens de fé, né? Ó pessoas de fé. Shradavana Janahe. Fala que Nityananda Prabhu, ele inaugura esse mercado dos santos nomes, né? Aí, diz que Nityananda, ele vinha de porta em porta e segurava nos pés das pessoas, implorava para dar. E, geralmente implora para receber, e ele implorava para dar os santos nomes de Krishna. Ele falava, por favor, canta o nome de Krishna, canta o nome de Chaitanya. Ele não quero. Diz que até o cara falava assim, eu não quero cantar esse nome de Krishna. Aí Nityananda, ele falou o nome de Krishna uma vez. A Nityananda saía super feliz. Ele cantou o nome de Krishna uma vez. Ele cantou o nome de Krishna uma vez. E o cara ficava bobalhado ali, sem saber o que tinha acontecido. Então, isso que é legal, né? Nadia Godrum, eles andavam cantando. Nityananda Prabhu e Mahaprabhu cantando. Mahaprabhu, aquele gigante dourado, 2 metros, brilhando, né? Os braços lá para cima, dançando. Nityananda Prabhu também ali. Muito legal, né? Nas ruas de Navadvipa, de Nadia, causando comoção no coração de todos, né? Distribuindo esse Harinama. Então é isso. Segunda-feira que vem, se Nityananda permitir, a gente fala dos outros 4 sintomas, né, de Sharanagati, dessa entrega, e a gente analisa se a gente tem isso também, nem que seja um pouquinho, né? Ok. Jai Prabhu, Hare Krishna. Haribol, Radhe, Prabhuzão. Grande abraço, Prabhu. Esse é o rapaz da Udava Gita, né? A banca Udava, não é isso? Isso, Prabhu. Então, olha o mercado aí do Santo Nome lá no sul. Isso aí. Então, Jai Prabhu, beleza. gratidão. Hare Krishna. Tudo de bom para todo mundo. Haribol, obrigado, Prabhu. As reverências. Eu que agradeço. Shri Radhe. Bom dia a todos. Reverências, pessoal. Radhe Shyam.